Dois acidentes graves em rodovias goianas nesta quinta-feira. No norte, uma carreta fica atravessada na pista e bloqueia a passagem de carros na BR-153. E no entorno do Distrito Federal, 3 pessoas ficam feridas numa batida entre 2 carros. Enterrado em Águas Lindas de Goiás, o corpo do menino de 2 anos, morto asfixiado pelo padrasto. Os profissionais de saúde de várias cidades já estão recebendo a dose de reforço contra a Covid-19. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro, e o Jornal Anhanguera está começando agora. Olá, boa noite. Agora 6 horas e 44 minutos. A gente começa essa edição de quinta-feira te mostrando que uma pessoa morreu e outra ficou ferida num grave acidente na BR-153 em São Luís do Norte. A batida foi entre um caminhão bitrem e um carro e deixou a rodovia interditada. Ao vivo de Porangatu, a gente vai falar com o Tiago Costa, que tem mais informações desse acidente. E, Tiago, a gente viu aí que essa rodovia ficou interditada por muito tempo, né? A BR-153 ficou bloqueada ali. Como é que está agora? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todos que acompanham a gente. A BR-153, ali no quilômetro 257, próximo ao município de São Luís do Norte, segue interditada nos 2 sentidos, tanto para quem vem para o norte quanto quem vai descer ali para o sul do estado. O motorista da carreta não se feriu. O motorista do carro, infelizmente, acabou não resistindo aos ferimentos. E um segundo ocupante desse carro de passeio foi levado para o hospital de Goianésia consciente. Como o nome dessa vítima não foi divulgado, nós não conseguimos atualização sobre o estado de saúde dessa segunda vítima do carro de passeio. A orientação da Polícia Rodoviária Federal para quem sai de Goiânia em direção ao norte do país, sentido Tocantins, chegando ali próximo a Jaraguá, é necessário acessar a GO 080 até Goianésia. De lá, voltar para a BR-153 próximo a Uruaçu. Para quem vai no sentido sul, é só fazer esse caminho inverso. Gabriela, ainda não existe previsão de quando a BR-153, ali no quilômetro 257, vai ser liberada. Então é importante esses motoristas atenderem essa recomendação da Polícia Rodoviária Federal. Volto com você no estúdio, Gabriela. Isso, né, Tiago? Atenção redobrada aí nesse trecho. Muito obrigada, viu, pelas informações. Teve outro grave acidente, um acidente muito grave, hoje à tarde, que foi na BR-040, perto do trevo de Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. A batida foi entre 2 carros e deixou 3 pessoas feridas. Pedaços de vidro e de lataria ficaram espalhados pela via. Um dos veículos ficou completamente destruído e chegou a quebrar o motor por causa da batida. Vazou o óleo pelo asfalto e foi preciso jogar serragem na pista. O acidente aconteceu bem neste trecho. Uma testemunha contou aos bombeiros que o motorista foi fechado por outro veículo do lado de lá da rodovia. Perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e veio parar deste lado da pista. Aí ele acabou batendo em um outro veículo, onde estavam uma motorista e uma passageira. No momento nós chegamos, todas as vítimas estavam dentro do veículo, né? A porta da motorista estava totalmente danificada, não sendo possível acessar, mas nós conseguimos fazer a retirada. O motorista também se encontrava dentro do veículo ainda, em estado grave também, devido ao ferimento, principalmente na cabeça. Testemunhas disseram que o motorista que fechou um dos carros fugiu do local. O trânsito seguiu lento por alguns minutos e liberado assim que os carros foram removidos da pista. As causas do acidente ainda devem ser investigadas. Os 2 motoristas estão internados na UPA de Valparaíso em estado grave. A terceira vítima teve ferimentos leves. 3 homens foram presos no entorno do Distrito Federal por venderem ilegalmente passagens do transporte público. O Myron Otton acompanha essa história e vai explicar como que funcionava esse esquema. Boa noite para você. .
Olá, Gabriela. Boa noite para você, boa noite a todos. Esses homens foram presos durante a Operação Cartão Vermelho da Polícia Civil. Eles eram moradores de Paranoá, no Distrito Federal, e de duas cidades aqui na região do entorno, Cidade Ocidental e Águas Lindas de Goiás. Eles foram presos pelo crime de estelionato contra a administração pública, já que utilizavam o cartão de passagens do ônibus pessoal para vender as passagens para outras pessoas. Como é que eles agiam? Eles ficavam próximos da catraca do terminal de ônibus. O usuário do transporte público, quando estava chegando, eles ofereciam a passagem, pegavam o dinheiro daquela passagem, passavam ali na catraca e a pessoa entrava no terminal tranquilamente. Utilizar a sua carteirinha pessoal do transporte público para vender passagens, Gabi, é crime. Esses homens estão presos, vão ser investigados e, olha, se condenados, podem pegar até 5 anos de prisão. Se deram mal, né? Obrigada pelas informações, viu? A polícia prendeu um homem suspeito de cometer vários furtos em comércios de Anápolis. Um desses furtos a gente mostrou aqui, foi numa hamburgueria no feriado de 7 de setembro. O prejuízo para o dono, gente, foi de R$55 mil. Bruno Mendes, ao vivo de Anápolis, explica pra gente como que a polícia chegou até esse suspeito. Boa noite para você. Boa noite para você, Gabriela, e também para todo mundo. A Polícia Civil já vinha investigando vários crimes de furtos a comércios aqui em Anápolis e, analisando imagens de câmeras de segurança, descobriu se tratar da mesma pessoa. O homem, inclusive, foi preso tentando furtar uma igreja no centro de Anápolis. Ele é suspeito de ter furtado uma hamburgueria no dia 7 de setembro no bairro Jundiaí. A gente mostrou esse caso aqui, o ladrão aparece recolhendo vários tablets e um aparelho de TV. Deu um prejuízo de R$55 mil ao proprietário. O mesmo homem é suspeito de ter levado aparelhos eletrônicos e caixas de som de uma igreja aqui da cidade. Segundo a delegada, ele sempre agia da mesma forma. Invadia os comércios e levava tudo que conseguisse carregar. Ele foi preso em flagrante e contra ele foi cumprido um auto de prisão em flagrante e também já tinha um mandado de prisão preventiva, Gabriela. Agia tranquilamente demais, né, Bruno? Muito obrigada, viu, pelas informações. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Águas Lindas de Goiás o corpo do menino Gael. O garotinho de 2 anos foi morto asfixiado pelo padrasto, preso em flagrante. No cemitério municipal de Águas Lindas de Goiás, uma cerimônia rápida de 30 minutos para que os familiares de Gael Henrique do Nascimento pudessem se despedir do menino de apenas 2 anos. A mãe da criança ainda está sem acreditar na morte tão repentina do filho. Meu filho só tinha 2 anos. O padrasto e a mãe vieram até a delegacia para prestar depoimento. Foi aqui que Jéssica descobriu que quem matou o filho foi o próprio companheiro. Vinícius confessou o crime à polícia e disse que teria usado um travesseiro para sufocar a criança. Vinícius Cardoso de Araújo, de 22 anos, é o padrasto do menino e o principal suspeito de ter cometido o crime. Com medo da criança acordasse as outras filhas deles que estavam na casa, ele pegou o travesseiro e abafou a criança por cerca de 2 minutos até que ela parasse de chorar. Vinícius foi preso em flagrante e levado para o presídio de Águas Lindas. Agora nós só precisamos saber dos resultados para comprovar se houve ou não lesão, ato libidinoso com a criança, abuso sexual, apesar de nós já desconfiarmos que tenha havido. Sei que nada vai trazer Gael de volta, mas eu quero justiça. A Agrodefesa confirmou 2 casos de raiva bovina, isso foi no sudoeste do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa com a Tássia Fernandes, em Jataí. Tássia, em quais cidades aí que teve essa confirmação? Então, boa noite para você. Em Mineiros e Caiapônia, viu, Gabi? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. A raiva é uma doença transmitida pela mordida do morcego. É um vírus transmitido pela mordida de uma espécie de morcego. A medida de prevenção é a vacinação. Acontece que em muitos municípios goianos essa vacinação não é obrigatória. É o caso de Mineiros, por exemplo, onde a imunização do rebanho contra a raiva não é obrigatória, como acontece com outras doenças, como a aftosa, por exemplo. Mas por conta desses casos confirmados ali na região, os pecuaristas estão sendo orientados a fazer a imunização do rebanho, estão recebendo inclusive uma notificação da Agrodefesa pedindo para que isso seja feito. A raiva não atrapalha a comercialização nem a exportação da carne goiana, mas traz prejuízos para o pecuarista porque o animal que é infectado, ele acaba morrendo.
A Agrodefesa disse que o risco de transmissão de um animal para o outro é muito pequeno, mas essa doença é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida dos animais para as pessoas, e isso é um outro problema. A Agrodefesa já está monitorando essas regiões, inclusive para fazer o controle da população dos morcegos que transmitem a doença. Viu, Gabi? Volto com você. Obrigada, viu, Tássia, pelas informações. A polícia diz que a decisão da Justiça de soltar o médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes tem intimidado as vítimas que estão com medo de denunciar. O Ministério Público quer que o suspeito volte para a cadeia e o recurso agora será analisado pelo Tribunal de Justiça. O doutor Nicodemos continua solto. A liberdade do médico foi mantida pelo juiz da 2ª Vara de Anápolis, doutor Adriano Roberto Linhares Camargo. A decisão causou indignação nas vítimas que denunciaram o ginecologista por crimes sexuais. Colocar um indivíduo desse em liberdade é dizer que a justiça é feita para quem tem poder aquisitivo e para quem tem status social. E nós vítimas, onde ficamos? Nós vítimas estamos assombradas, assustadas e desamparadas. A delegada diz que o medo tem feito com que as vítimas desistam de denunciar o ginecologista. Uma mulher chegou a marcar horário para ser ouvida na delegacia, mas não compareceu. Não veio, não atendeu as ligações e a gente crê que é por medo, né? Até outras pessoas desencorajam, falam, não vai adiantar nada, ele está solto. Mas isso não é verdade. Nós precisamos que as vítimas continuem vindo. O pedido do Ministério Público agora será analisado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Isso quer dizer que 3 desembargadores vão decidir se o médico permanece solto ou se ele volta para a cadeia. É provável que essa análise seja feita só na semana que vem, depois do feriado de 12 de outubro. A promotoria, claro, pede e espera que o médico seja preso novamente. Atualmente, a mulher vem passando por situações constrangedoras em diversos locais, né? Até quando vai fazer uma consulta médica ginecológica, ela está sujeita a ser vítima de um crime de abuso sexual, que é o que a gente está vendo acontecer nesse momento com esse processo. Então, o apelo que eu faria é para que os desembargadores analisassem o fato com a devida atenção que ele merece. O Conselho Regional de Medicina se manifestou sobre o caso e disse que decidiu interditar o ginecologista. O médico está proibido de exercer a medicina em todo o território nacional. Ele deve ficar interditado até a conclusão do processo ético profissional. A interdição é válida por 6 meses, mas pode ser prorrogada. Nós mulheres estamos neste momento pedindo socorro e que justiça seja feita. Sobre a suspensão temporária do registro do ginecologista no Conselho Regional de Medicina, a defesa disse que aguarda o médico ser notificado para decidir se vai ou não recorrer. Os profissionais de saúde começaram a receber a dose de reforço contra a Covid-19. Rio Verde, no sudoeste do estado, já vacina esse público há alguns dias. E hoje, mais cidades também começaram a imunização desses profissionais. Em Rio Verde, são 6 postos de vacinação espalhados pela cidade. Para agilizar o atendimento, desde a semana passada, a Prefeitura também está aplicando a dose de reforço nos locais de trabalho dos profissionais. Em Rio Verde, são mais de 10 mil trabalhadores que atuam na área da saúde, mas para atender este público com a dose de reforço, o município está separando os profissionais em grupos. Os primeiros a receberem são aqueles que tomaram as 2 doses até o dia 31 de março. As pessoas estão mais expostas ao vírus. Então, por isso, a importância desses profissionais receberem essa dose de reforço. Outras cidades do estado também começaram a imunizar os profissionais da saúde com a dose de reforço. É o caso de Lusiânia. A prefeitura espera atender mais de 4.500 trabalhadores. A campanha segue até o dia 7 de novembro. Quando você toma a 3ª dose, para você é mais segurança. Anápolis também começou a vacinar com a dose de reforço. Estão sendo atendidos os profissionais que receberam a 2ª dose até o dia 31 de março. O mesmo vale para Aparecida de Goiânia. Por lá, o reforço está acontecendo no próprio local de trabalho dos profissionais. Já em Goiânia, os trabalhadores da saúde podem procurar o drive-thru no Shopping Passeio das Águas e nos hospitais Célia Câmara e de Doenças Tropicais.
Como não há doses disponíveis para todo este grupo, o secretário municipal de saúde explica que serão abertos agendamentos. Então, para evitar que essas pessoas desloquem-se às unidades de saúde e possam se deparar com a falta da vacina para se vacinar, agendamento, assim como se mantém o agendamento para os adolescentes. Para aumentar a segurança no campo e também evitar roubos, principalmente agora no começo do plantio, começou hoje em Rio Verde a Operação Cio da Terra. O reforço na fiscalização se estende até o período da colheita da soja de verão e o início da safrinha. Mais de 1.000 quilômetros de zona rural serão percorridos agora pelos representantes da segurança pública nesse trabalho preventivo. Hora da nossa imagem do dia, que hoje, gente, é uma homenagem a uma das cidades mais conhecidas e encantadoras aqui de Goiás. Eu estou falando de Pirenópolis, que está comemorando 294 anos de história. Religiosidade, cultura, gastronomia, as ruas de pedra, né, os casarões também e toda a bela natureza, a beleza dessa natureza, com dezenas de cachoeiras que tornam Pirenópolis uma joia do nosso patrimônio que encanta, claro, moradores e muitos turistas. Parabéns para Pirenópolis e todo mundo que faz história por lá. Antes de encerrar o Jornal Anhanguera de hoje, eu te lembro que o Jornal Nacional vai começar bem mais cedo, viu? 15 para as 8 da noite, não perde não. Isso porque às 8h20 tem a transmissão de Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje com imagens de Piri, que faz aniversário, então a gente encerra o Jornal Anhanguera. Para você uma ótima noite, viu? E até amanhã.